Então, a nossa Faculdade de São Bento, pós-graduação em professor de ensino religioso, dentro da disciplina Perfil do Professor Católico, essa nossa terceira aula sobre a história da educação cristã na Idade Média. Hoje estará conosco nessa aula, conduzindo esse momento de reflexão, de estudo, Padre Wagner Augusto, padre da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro, mestre pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorando em teologia, mais especificamente teologia moral, na Universidade de Navarra, da Espanha. Ele fala conosco lá da Espanha nesse momento, diretamente de Valência. Padre Wagner, muito bom dia. Acho que aí já na Espanha já é quase boa tarde, se não já boa tarde, melhor dizendo. Então, muito Aqui já bem-vindo. passou. Obrigado por ter aceito o nosso convite e com o senhor a palavra, tá bem? Os alunos, fiquem à vontade para desligar o microfone, se quiser também desligar a câmera, tá bem? Fiquem à vontade. Com o senhor, Padre Wagner. Muito bem. A exposição sobre educação na Idade Média, quer dizer, é um tema profundamente grande, e é notório, são 8 séculos. Então, eu vou fazer alguns destaques, né? Quer dizer, ao invés de falar de toda a educação na Idade Média e todo o significado que tem o professor no medievo, a intenção é destacar 3 coisas. A primeira é uma história geral da Idade Média, porque como a gente nem sempre tem um medievo muito claro, né? Os períodos do medievo, como nem sempre isso está claro na cabeça, o que aconteceu em cada século, a primeira parte da exposição eu vou me dedicar a contar, em linhas gerais, uma pequena história do medievo, naquilo que tange ao nosso problema aqui, que é entender o perfil do professor católico medieval. Basicamente, o que eu vou apresentar é um mega resumo do livro de um autor chamado Bernardino Llorca, um livro que não é difícil conseguir, pela editora da BAC. O nome do livro do Bernardino Llorca, que é a base dessas coisas que eu vou contar, é a História da Igreja mesmo, em espanhol. É um livro clássico da área, não é difícil achar. Em segundo, nós vamos falar um pouco sobre a teoria da educação no medievo, o que havia de comum, porque são 8 séculos, então você vai encontrar pensadores falando coisas diferentes, detalhes diferentes, mas havia uma linha geral, e aí seria o que eles entendem por educação. E o último, e nesse ponto vamos falar o que se entende por professor católico. Então, a história do medievo, depois, o segundo nível, uma teoria da educação medieval que havia de comum entre eles, e o que é o professor nesse sistema educacional medieval. E a última coisa que a gente vai fazer, se o tempo permitir, é ouvir o testemunho de um aluno medieval. Eu mandei o link do site Script para o Padre Tiago, eu espero que ele repasse para vocês depois. Eu já repassei no grupo do WhatsApp, já foi divulgado ontem esse link, tá bem? Então, pessoal, quem quiser acompanhar o material, já está disponibilizado pelo nosso WhatsApp. Ok, Padre Isso. Wagner. Então, esse link foi uma preciosidade eu ter encontrado em espanhol, porque a primeira versão foi em alemão. E porque no século XIX encontraram um diário, uma espécie de diário, de um autor medieval importante chamado Valafrido Strabo. E ele conta o que aconteceu na vida dele numa escola monástica. Então ele conta como que eram as aulas, os amigos, como era o relacionamento com os monges. Então ali é a visão prática de toda essa teoria que eu pretendo apresentar para vocês, né? Então, vamos história do medievo, posteriormente uma teoria da educação medieval que parece comum a todos os professores medievais, e por fim uma visão prática que é o testemunho mesmo do Valafrido Strabo sobre o que aconteceu na vida dele enquanto ele estudava numa escola monástica do século IX. O Valafrido Strabo, só para saber um pouquinho quem é essa pessoa, ele é um autor medieval importante, mas desconhecido. Morreu com 35 anos, não teve grandes expressões assim,
mas ele comentou a Sagrada Escritura quase toda, né? E muita gente atribui ao Valafrid do Strabo a autoria de um livro medieval chamado Glosa Ordinária. Foi isso, ele leu a Sagrada Escritura e ele foi comentando cada versículo da Escritura. E esse comentário gigante da Escritura ficou chamado de glosa ordinária, que é os comentários utilizados que os padres usavam para poder fazer homilia. Então, o Valafrid do Strabo fez esse trabalho monumental, vivendo tão pouco, e ele era um monge, né? E ele conta a história dele, de ele chegando 10 anos no convento, e até completar, não foi, chegou a ser 10 anos no estudo, foram 8 anos de estudo nesse convento onde ele estava. Bom, isso é a última parte, né? Então, primeiro, história medieval. Bom, a gente pode delimitar, ainda que os historiadores podem divergir de muitas coisas, mas a gente pode pensar assim o medievo a partir do Gregório Magno, século VI, até o século XIV, basicamente, que é quando já começa a Idade Moderna, né? Aproximadamente 8 séculos, alguém leva um pouco mais até 1500, mas aí é discussão entre historiadores. Então, o que acontece assim no século VI que marca o início do medievo? Uma coisa legal de entender, um pouco da experiência humana, você imagina, entram os bárbaros, destroem toda a cidade, destrói a estrutura de água, a estrutura de comércio, a estrutura de abastecimento que você tem na cidade e de segurança, porque o mesmo exército não tem. Destrói a muralha da cidade. O que você vai fazer na cidade depois disso? Você imagina se alguém entrasse no Rio de Janeiro, destruísse o abastecimento de luz, de água e de comida. O que você vai fazer nessa cidade? Você não vai fazer nada. Você não tem como ficar ali. Você tem que ir para outro canto. As invasões bárbaras, elas geram esse problema. Quer dizer, logo que chega as invasões bárbaras, as pessoas saem da cidade e elas precisam ir para o campo. Porque no campo você tem a água do rio, você tem o fruto que dá comida e você consegue viver. Agora, na cidade, tem que ter comércio, tem que ter uma estrutura que, com uma invasão bárbara, você perde tudo. Então, um dos efeitos das invasões bárbaras, né, no fim do Império Romano, é um certo êxodo urbano. As pessoas vão saindo da cidade e vão indo para o campo e começa uma estrutura de vida que é muito mais rural do que urbana. Uma série de alterações tem nisso. Então, você tem uma vida urbana, passar informação é diferente, o sistema educacional é de uma maneira, mas agora, se você vai para o campo, a maneira de educar é outra. Inclusive, as próprias estruturas de escolas da Idade Antiga, você perde tudo, né? Tinha uma escola aqui, aí entrou os bárbaros, quebraram tudo e acabou a escola. E onde é que você vai aprender? Bom, vamos para o campo e você vai aprender dentro de casa o que você precisa saber. Até mesmo certas práticas que numa cidade é muito importante, no campo perde importância. Então, em Roma você tinha pessoas que tinham a função de ser retóricos, né? Gente que trabalhava com retórica. Numa cidade, numa democracia, num elemento político, eu preciso de gente que fique falando em público, eu preciso de advogado, de juiz, né? Então, estudar retórica era uma coisa muito bem vista no período romano. Mas todo mundo saiu da cidade, está no campo. Você vai usar retórica com quem? Com as vacas, com os cabritos, com a árvore? Não precisa. Então, o medievo nasce como uma sociedade que tem uma dimensão bárbara, que era a dimensão daqueles que não estavam vinculados ao Império Romano, e uma outra dimensão que é cristã, porque o cristianismo não caiu com o Império. O cristianismo continuou tranquilamente, estava até em ascensão. Então, disso aí, você só tem um primeiro elemento assim, que vai marcar um pouco a cultura medieval. As pessoas estavam se dedicavam à luta, à guerra, e essas não precisam estudar.
ou não preciso dedicar tanto ao estudo. E outras pessoas estavam dedicadas ao campo, que tinham que aprender o que era próprio do campo. Então, você vai aprender arte de luta, arte de cavalaria, né? Então tinha um ensino. Só que se você vai ser militar, para que você vai aprender a ler? Se você vai ser militar, para que você fica aí lendo um monte de livro? Não precisa. Você vai aprender. O que você tem que aprender é guerra. Então, sobrou uma coisa importante. Se chega no medievo, quem é que tem ofício de lidar com as letras? É padre e monge, porque tem que pregar o evangelho, tem que ler a Bíblia. Então, vocês têm função de conhecer as letras. Os outros não. Os outros vão guerrear ou cuidar do campo. Então, aí tem uma primeira característica importante no medievo. Quer dizer, não é que, como em geral a gente fala, né? A igreja dominou a cultura medieval. Bom, se você parar para pensar, quem precisava de ler, ensinar os outros a ler, estudar, eram os monges, que viviam do ensino da palavra. Não era propriamente um rei, porque o rei era considerado um militar. Um outro elemento importante assim da cultura medieval que influencia um pouco a educação no medievo, também vinculado à invasão bárbara, é quando o Império Romano, né, já estava lá no Oriente, perdeu a capacidade de proteger Roma. Então você tinha um Império Romano do Oriente e do Ocidente. O do Oriente estava com o imperador e o do Ocidente não tinha imperador, tinha só o Papa. No Ocidente, no Império Romano do Ocidente, chegou um momento em que os bárbaros destruíram uma parte do exército romano e Roma ficou desguarnecida. Quer dizer, quem protege Roma? Aí o Gregório Magno era o Papa, nesse período, ele começou a fazer alguns acordos. Então ele fez acordo com alguns reis próximos para proteger Roma. E quando Roma passou por algumas dificuldades, ele pegou as terras do Império Romano, as terras da igreja, perdão, e usou aquelas terras para poder conseguir comida para o povo de Roma. Então o Papa virou a pessoa com um poder temporal grande na cidade de Roma, com respeito, porque de algum modo salvou o povo romano das dificuldades da invasão bárbara e das proteções. Bom, esse poder temporal que o Papa começou a ter de maneira mais forte naquele período do fim do Império Romano e os acordos que o Papa tinha que fazer para proteger Roma, inclusive de maneira militar, tem uma importância muito grande pelo que aconteceu no medievo, no século VI, século VII, enquanto os cristãos estavam se expandindo no norte, evangelização da Alemanha, evangelização ali da França, acontece no século VII, século VI, VII, VII, VIII. Nesse período, o Papa tem um poder temporal, um respeito temporal muito grande nessas regiões em que a Igreja começa a se expandir e que o Papa é como um protetor também, porque o imperador se foi. Bom, o que isso tem a ver com o nosso tema de educação? Tem muito, porque no ano 800, o Papa criou uma instituição, uma entidade, para proteger a Igreja, que era o Sacro Império Romano Germânico. E o imperador era o Carlos Magno. Então o Papa criou o Império. No ano 800, no Natal do ano 800, o Carlos Magno, que já era um militar que protegia a Igreja de muitas dificuldades, muitos problemas, foi coroado como imperador. E ali foi criado o Sacro Império. Só que o poder do Carlos Magno era gigantesco. Quer dizer, o Carlos Magno não tinha só o poder militar. Ele tinha autoridade para criar paróquia. Ele tinha autoridade para poder criar uma organização política no Império, por exemplo, de decidir que a liturgia no Império todo ia ser igual. Ia ter unidade litúrgica. Ia ter uma unidade de regras. Os mosteiros iam usar a mesma regra. E o Carlos Magno fez uma reforma, quer dizer, uma reforma carolíngia, inclusive, que tocava a própria vida da Igreja. Numa dessas coisas da reforma carolíngia, ele exigiu que os padres tivessem formação intelectual melhorada e exigiu também que os monges
gerassem escolas para educar os meninos, para ensinar as crianças a ler. Era essa a questão. Ensinar as crianças a ler, dar uma educação mínima para as crianças. Os mosteiros e os bispos recebiam a função de ensinar as pessoas. Os nobres, que eram os militares, não tinham necessidade de serem muito estudiosos. Não tinha a ideia de, o nobre vai ser um grande estudioso. Não era essa a ideia. O nobre era alguém treinado para lutar. Agora, alguém tem que ensinar o pessoal a ler, a escrever, essas coisas mínimas. Né? E isso ficou por responsabilidade dos mosteiros e dos bispos para cuidar, no caso do bispo, para cuidar da formação do clero. Então, os mosteiros, dali nascem umas escolas monásticas. E os mosteiros, eles tinham uma escola que era para os monges mesmo, que já era quem já tinha ingressado, e uma escola externa, paralela, que era para formar, para ensinar as pessoas a ler e a ensinar as artes liberais, o ensino básico. O Valafrido Strabo, que eu falei para vocês no começo, ele é um menino desse, que estava no povoado, né? E quando completou 10 anos, os pais falaram, você vai entrar nessa escola, e era uma escola interna, você vai ficar aí para você poder aprender a ler, a escrever, aprender alguma coisa na vida. E alguns desses entravam no convento depois, se tornavam de monges, e outros não. Outros não ficavam. O Valafrido Strabo é alguém desse jeito, nessas situações, nessa situação. Então, depois da Reforma Carolíngia, você nascem as escolas monásticas, que acontecia onde estavam os mosteiros, que muitas vezes eram uma região de interior, uma região de campo. E, por outro lado, você tinha nas cidades, onde estão as catedrais, umas escolas catedralícias que tinham uma função parecida, da formação para o clero e os jovens. O século IX, né, que é esse século do Carlos Magno, o Carlos Magno até fez um montão de coisa, mas os filhos dele não fizeram direito. Então, começou a ter uma série de problemas e o Império, o Sacro Império, começou numa decadência muito grande. Tem um livro de história que é muito interessante. O pai é o Carlos Magno. Aí depois tem um filho que é o Carlos, um Carlos Magro, até que termina com um Carlos Gordo. Assim, quer dizer, os epítetos dos filhos do Carlos Magno, não é como Magno ou Grande. Não, o epíteto é sempre uma ironia, porque não foram bons imperadores, os filhos do Carlos Magno. E o Império entrou numa decadência. A decadência do Sacro Império é um problema, porque a vinculação entre igreja e império era muito grande, né? E aí, lá no século X, você vai encontrar um problema enorme na igreja. Eu costumo dizer sempre assim, se você quiser encontrar escândalo e baixaria, você vai no século X que você encontra tudo. Tá tudo lá. De todo tipo, de baixaria eclesiástica, você está afim, procura no século X e no século XV, talvez, você vai encontrar tudo. Tudo que você quiser saber. Bom, por quê? Porque ali houve um declínio grave na educação e mesmo também em alguns tinham escândalos em mosteiros, escândalos em dioceses. As coisas estavam muito sérias porque houve esse declínio e a própria educação, a formação do clero estava comprometida naquele período. Século X. Alguns chamam de século férreo, que foi um século muito ruim. Mas, ao mesmo tempo que era um século político de maneira política e eclesial muito ruim, porque a decadência do Sacro Império também gerou decadência da igreja, você teve um reflorescer maravilhoso, que foi o século de Cluny. É o século da fundação do mosteiro de Cluny. Cluny foi uma originalidade enorme, que toca tanto a vida da educação mesmo, quanto a própria história da igreja. Porque acontecia um sistema no medievo, que era um sistema que envolvia simonia e que envolviam pessoas que usavam do poder sagrado de maneira puramente política. Puramente política. Então, receber um título de bispo de algum local ou de outro significava ter direito a receber o imposto daquelas pessoas.
Então havia um interesse muito mais financeiro do que propriamente religioso. Então um monge, não era monge, mas de um leigo muito devoto, teve uma ideia, pegou uma terra dele e ao invés dele mandar construir um mosteiro no modelo de sempre, ele pegou a terra e doou para Pedro, para o Santo Padre. Não é nem para o Santo Padre, ele doou as terras para Pedro e pediu que aquele mosteiro tivesse submetido exclusivamente ao Romano Pontífice, o que dava àquele mosteiro isenção diante dos poderes episcopais da época, naquela região, que tinham mais um interesse financeiro do que religioso. Então, com essa isenção, essa imunidade que Cluny recebeu diante do local onde estava, Cluny pôde voltar a seguir a regra beneditina na sua integralidade e foi um sucesso tremendo. E eles conseguiam ter escolas, formação intelectual de alto nível, inclusive formação arquitetônica, porque construíam igrejas gigantescas. E criaram uma rede, praticamente. O Cluny tinha um modelo educacional que era quase uma rede de educação. Porque a ideia era, o abade de Cluny é o pai de todos os membros de Cluny. Então, eu tenho um mosteiro que está vinculado a Cluny, na Alemanha, que seja. Então, os monges lá, todos eles vão estudar em Cluny e depois eles voltam para a Alemanha. Então, de algum modo, é como se tivesse unificado a educação de Cluny e todo mundo é filho do mesmo pai. A vantagem gigantesca disso é que os monges todos se conheciam e você tinha o mosteiro cluniacense em vários pontos da Europa. Essa reforma cluniacense foi espetacular, foi muito importante por motivo da educação, porque foi uma primeira unificação educacional, que a gente poderia dizer, né? E você encontra muita gente sendo educada de uma maneira. E o segundo é que esse modelo de Cluny gerou Papa, por exemplo. Teve alguns papas cluniacenses que fizeram uma grande reforma na igreja. Além da reforma educacional, reforma do clero, uma reforma mesmo na igreja, na maneira de escolher bispo, tudo isso foi feito graças ao trabalho de Cluny. No século XI e XII, nós já temos um período de renovação. Século XI, século XII, nasce no XI, morre no XII. São Bernardo de Claraval, por exemplo, está lá no século XII. Você vai encontrar alguns santos doutores como Idelgada de Bingen, nesse período do século XII. Você teve uma reforma na igreja e você começa a ter um desenvolvimento também no nível intelectual. Então, é nesse período que vive o Hugo de São Vitor, no século XII. No final do século XII nascem as ordens mendicantes, os dominicanos, os franciscanos. Então, é nesse período aí, no século XII, você vai encontrar São Domingos, vai encontrar o São Francisco, o São Vitor, o Ricardo de São Vitor. Então, nesse período do século XII, e já é um período que começa a ter também os chamados Studium Generale. O que é isso? Além dessas escolas catedralícias, tinha algumas escolas que elas tinham um professor que era um grande professor, um magister maior que tinha uma capacidade de síntese muito grande, e o pessoal ia lá para ouvir esse professor. Então, o Studium Generale era como uma escola que tem um professor de altíssimo nível, que tem um curso superior. Quer dizer, além do nível básico, que é saber falar, escrever, trívio e quadrívio, eles ainda tinham alguém que tinha ensino em nível superior, que era um grande professor. Então, isso começa a ter no século XII, e desses estudos generais nascem as universidades. E aí, nas universidades, você vai encontrar o local em que os grandes intelectuais se encontram, e é a chamada Alta Idade Média, que é o século XIII. E ali é que estão Tomás de Aquino, ali você vai encontrar o São Boaventura, você vai encontrar os grandes pensadores que influenciaram drasticamente a história da igreja pelas disputas intelectuais que tinham. Você vai ver, a gente para ver, o modo de educação monástica estava muito entranhado nesses autores do século XIII. Quando eles falam em disputácio, quando tratam da maneira como se escrevia e o método escolástico
estava muito influenciada pelo método da educação básica monástica que eles tiveram. São Tomás, por exemplo, foi um desses. Teve a educação básica monástica e depois entrou para a ordem dominicana. Bom, a universidade, ela marca a fundação da universidade marca o auge, assim, o máximo de formação do intelectual, assim, do mosteiro, da básica e até a formação em nível superior, sistemática, né? Isso é o que acontece na universidade. E, ao mesmo tempo que foi uma vantagem gigantesca, tem também uma desvantagem, que também na universidade nasce a ideia do diploma, que também está vinculado ao que acontece depois na Baixa Idade Média, que já é século XIV, século XV, período de peste negra e o período em que as pessoas começam a abandonar o ensino escolástico da maneira como era medieval e já se inicia a ideia de um ensino que posteriormente foi conhecido como ensino moderno, né? Isso aconteceu tanto no âmbito educacional, como também aconteceu no âmbito político. Também no final do século XIV, os ideais medievais vão sendo esquecidos e começa o ideal próximo da Idade Moderna. Então, isso que eu acabei de falar para vocês, assim, foi um apanhado rápido e corrido da Idade Média. Assim, quer dizer, eu fiz século por século, 12, 13 tudo em general, Hugo de São Vitor, ordens mendicantes. E 13 e 14 as universidades. Né? Para que ter estas coisas organizadas na cabeça? É para a gente conseguir delinear onde está cada coisa. Para não confundir os santos, nem confundir os pontos em que cada coisa vai acontecer. Então, quando nós falamos em fundação das escolas monásticas, assim, as primeiras, estamos falando ali do período do Carlos Magno. Quando a gente está falando de universidades, estamos falando lá do São Tomás, lá nas universidades. São períodos diferentes. E por isso essa é a contextualização básica do medievo. Agora, nós podemos começar a tratar do ponto de vista teórico. Eu não sei se alguém tem alguma questão antes de mudar de assunto. Como foi só a parte histórica, eu imagino que não tenha questão nenhuma, mas se alguém quiser falar alguma coisa muito que possa atrapalhar o desenvolvimento, que não tenha compreendido, pode perguntar, porque agora eu vou mudar o tema, porque agora a gente vai falar sobre a parte teórica, assim, do que teoricamente um medieval entende como educação, e isso de fato é o nosso tema, que é como ele entende educação e como que o professor é entendido nesse sistema. Padre Wagner, tem um livro que é Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, do Thomas Wood Jr., e ele fala com relação, né, a esses espaços, né, no período da Idade Média, salvo engano, que já tem um tempo já que eu li esse livro, e por sinal muito bom, assim, né, para quem tem interesse, assim, nessa área. E ele fala, assim, né, que nesse período a igreja recebeu muitas doações de territórios, né, assim, de espaços, mas diferente do que muitas pessoas acham, não eram espaços assim já cultivados, né, assim, planos, essas coisas, era matagal, não, tipo manguezal, essas coisas assim que não tinha como, né, ter plantações, essas coisas assim. E aí, a partir disso também foi se desenvolvendo, né, os monges, né, enfim, foram desenvolvendo técnicas, né, que se destacaram, né, e a partir desses espaços. Desculpa, assim, tá fugindo um pouco, mas, assim, acho interessante porque eu não tinha essa dimensão, né, e às vezes as pessoas acham que, assim, a igreja recebia doação de um espaço assim super, né, assim já tranquilo, e não, e isso assim, embora possa ser considerado como algo ruim, foi algo bom porque assim também se desenvolveu, né, toda uma engenharia, toda uma técnica que antes não se tinha,
né? E eles aproveitaram o espaço que tinham para poder fazer, né? Eu ia falar, estou perdendo aqui o que eu ia falar, mas enfim, assim, ressaltando esse livro, né? E colocando esse aspecto que às vezes as pessoas não têm, né? Essa dimensão com relação a esses espaços, assim. O Era espaço do isso. Eu medievo. Sim, vou pegar o livro para mostrar. sim, do Thomas Woods, conheço. Bom, sobre a teoria assim, da educação, eu não sei se a Ratinha já está. Eu conheço o livro do Thomas Woods, né, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Eu estou mostrando só porque se alguém não conhece, né? Não, tá dando Thomas pra, não sei se está dando Woods. para ver direito porque foi convertida a imagem. Muito bem. Sobre a teoria da educação medieval, o livro que eu vou usar basicamente aqui para essa exposição é um livro daqui que eu encontrei aqui na Espanha, que é Introdução à Educação, Introdução à História da Educação. O autor é Emílio Redondo Garcia. Eu posso depois mandar o link e aí vocês podem ter. Então, a referência bibliográfica básica do que eu vou falar agora é Emílio Redondo Garcia. E o outro livro que eu vou usar para explicar para vocês é o livro de um autor medieval, Hugo de São Vítor, que é o Didascálico. Então, essa parte, duas referências bibliográficas básicas. A primeira é o do Emílio Redondo Garcia, Introdução à História da Educação. E o segundo é um livro do medieval, Hugo de São Vítor, que é o Didascálico. Bom, o que a gente tem a dizer sobre a teoria da educação no medievo? O que se entende por educação? Existe um princípio básico na educação medieval, que o princípio básico poderia resumir que é aprender na terra aquilo que contemplaremos no céu. Quer dizer, o próprio da educação medieval seria contemplar a Deus, que é o fim da educação. O fim da educação é contemplar a Deus. E a contemplação, é bom entender porque muitas vezes nós usamos a palavra contemplação de maneira um tanto equívoca, né? Porque quando a gente fala contemplação, a gente imagina subindo no alto do Cristo Redentor e vendo aquela maravilha. E falar, isso aqui é uma contemplação. Contemplar a natureza. Não é bem isso. A contemplação no medieval, inclusive, é uma questão muito difícil, vários autores pesquisam sobre isso. Mas a contemplação, ela está vinculada a uma visão. Só que não é uma visão física, como essa que a gente tem no alto do Corcovado. É uma visão que nós poderíamos chamar de visão intelectual. Qual a diferença de uma visão física para uma intelectual? Na visão física eu vejo com os olhos. E a visão intelectual é um entendimento. Então, uma análise que a gente poderia fazer de visão intelectual seria o conhecimento das causas das coisas e o vínculo entre as coisas por meio das suas causas. Então, você imagina, você tem um prato de comida na sua frente, né? Tem arroz ali. Aí você vai lembrar o seguinte, olha, esse arroz chegou aqui para mim por meio do mercado, eu comprei no mercado. E depois mas o arroz chegou no mercado porque alguém pegou o arroz do produtor e levou para lá. E o produtor, ele produz o arroz, mas ele não inventou a produção, ele aprendeu de alguém. E aquele que aprendeu de alguém, aprendeu de uma outra pessoa e descobriu qual era a técnica. Essa frase que eu acabei de falar para vocês, ela está parecida com o que seria uma contemplação natural. O que é isso? Você conhece todas essas relações de causa e efeito. Por ele estar aqui, alguém trouxe. Se alguém trouxe, vem de outro lugar e veio de um outro lugar. A contemplação é uma visão intelectual. Você está vendo as relações causais entre as coisas. Você conhece as relações de causa e efeito e você vai vendo as relações causais de cada coisa. Contemplar Deus seria uma maneira, do ponto de vista filosófico, você
ver a relação causal entre as coisas e Deus. De modo que o estudo seria uma maneira que você tem de compreender melhor as coisas para elevar sua mente a Deus. Tem até um livro de São Boaventura com esse nome, Elevação da Mente para Deus, que você começa a olhar as coisas criadas, eu conheço mais das coisas da natureza, na intenção de que, com isso, eu vá compreendendo melhor e até elevar a minha mente a Deus. Porque ao elevar a minha mente a Deus, eu começo nessa vida a ver intelectualmente, ver pelo conhecimento, aquilo que de fato eu vou ver no céu, que é ver a Deus face a face. A visão celeste é um entendimento de Deus. E quando você contempla em vida, é como se você na vida estivesse fazendo o que dá, né, daquilo que acontecerá no céu. O medieval tem isso claro na cabeça. Então ele entende que ele está estudando para ele conseguir elevar a mente dele a Deus. Elevar a mente a Deus é uma maneira de rezar também. Então havia uma vinculação entre oração e elevação da mente e estudo, que é a elevação da mente a Deus. Essa contemplação, quer dizer, estou conhecendo as coisas e a meta é elevar a alma a Deus, elevar a mente a Deus. Agora, essa contemplação, ela exige uma dimensão moral também. Isso é bem claro de entender. Quer dizer, à medida que a gente vai estudando, compreendendo, algumas alterações isso gera na nossa vida moral interior. E a contemplação, para você conseguir elevar a mente a Deus, não basta ter conhecimento teórico, mas é necessário também ter uma formação moral. Então, no medievo, eles tinham essa noção de que eu estudo para encontrar a Deus, para contemplar a Deus, mas isso não acontece se eu não tiver uma formação moral equivalente, uma purificação moral. E o terceiro elemento importante é que esse processo de estudo para encontrar a Deus, de formação moral interior, isso não acontece sem a graça divina. Então, 3 elementos fundamentais no pensamento da educação medieval: estudar para encontrar a Deus, buscar uma formação moral condizente com a busca de Deus e, por fim, a participação da graça divina na vida humana. Esses 3 elementos são elementos essenciais. Repete, por favor, padre, os 3 três elementos. elementos. Vamos lá. Primeiro é buscar a Deus pelo conhecimento. Eu estudo na intenção de encontrar a Deus. Buscar as causas até encontrar a Deus. Depois, junto, não está separado, existe a formação moral. É necessário você ter uma formação moral equivalente à formação intelectual, à busca intelectual que a gente tem por Deus. E o terceiro é a importância da graça divina. Ou seja, existe uma graça fundamental para que você possa elevar a sua mente a Deus. Isso está esse tripé, né? Formação moral, intelectual e na vida da graça. Essas 3 coisas são básicas nessa formação medieval. Por que você vai ensinar o fulano a ler, a escrever, retórica, para que ele possa dedicar tudo isso ao serviço de Deus e para que ele possa encontrar a Deus com mais facilidade. Para que ensinar a ler? Para ler a Bíblia, claro, para que outra coisa? Para que você vai ensinar a pessoa retórica? Para ele poder ensinar bem a Sagrada Escritura, para ele poder ensinar bem aquilo que vem de Deus. E nada disso acontece sem a ação da graça divina. Alguém? Acho que isso, vou partir para o próximo ponto. Se alguém tiver, pode escrever no chat que eu volto, não tem problema. Ou pode intervir também, fiquem à vontade, por favor. Então,
Isso é o tripé. E agora, algumas questões, né? Mas o que é educar, então? Quer dizer, se a minha intenção é levar a pessoa à contemplação, a uma vida moral boa e viver bem a graça divina, o que significa educar? O que é dar educação para alguém na doutrina medieval, no pensamento medieval? Então, tem dois elementos fundamentais no pensamento medieval sobre o que é educar. O primeiro é a doutrina e a segunda é a disciplina. A palavra doutrina, hoje, e disciplina, elas têm significados diferentes, né? Então, isso talvez dificulte um pouco o entendimento do que o medieval quer dizer. Que quando a gente fala em dar uma doutrina, as pessoas geralmente vinculam a elementos ideológicos e coisas assim, mas o medieval não está pensando exatamente nisso. Quer dizer, quando ele está falando em doutrina e disciplina, está falando de duas coisas. Primeiro a doutrina é um conhecimento que enriquece e ilumina a mente do aluno. Então, quando que um professor ele emite uma doutrina? É quando ele diz uma verdade que deixa o aluno interiormente mais rico, ele se elevou com aquele conhecimento. E ainda por cima ele consegue ver a realidade de uma maneira mais perfeita ou mais clara. Então, uma experiência típica humana é quando você tem uma aula, seja ela qual for, e alguém chega para você, te diz aquele pedacinho, você fala, mas era isso? E aí você entende um monte de coisa a partir daquilo. Isso é um conhecimento. Quer dizer, alguém te falou uma verdade, te explicou o elemento, o ponto de alguma doutrina, e a partir daquele ensinamento uma série de coisas fez sentido. Então, você comunicou à pessoa um ensinamento que iluminou a mente, né? Comunicou, enriquece a pessoa, ela compreendeu algo a mais e a mente dela foi iluminada. Ou seja, ela conseguiu enxergar as mesmas coisas que ela já sabia de uma maneira mais elevada. Então, isso é comunicar uma doutrina. Né? E a segunda coisa essencial é a disciplina. Por quê? A disciplina está vinculado a uma norma de vida que o aluno recebe para si. Então, doutrina você vai expor uma verdade. Eu vou expor a verdade e aquilo que serve para enriquecer e para iluminar. Mas o aluno pode receber a informação. Ele pode até ver que aquilo é bonito, mas ele pode simplesmente ignorar e não tomar para si aquele ensinamento. Então, quer dizer, não incorporar na vida aquilo que foi ensinado. O medieval, ele entende que a educação está completa somente quando você recebe o ensinamento que te enriquece e aquilo começa a fazer parte de você. Enquanto o ensinamento não começa a fazer parte da sua vida, daquilo que você é, daquilo que você pensa, o processo de educação não acabou. Essa informação é importante porque está diretamente vinculado à ideia de professor medieval. Muitas vezes as pessoas pensam que o professor medieval é o professor da disciplina, que é aquele que diz e você tem que repetir o que ele diz. Mas não é bem assim. Na verdade, é exatamente o contrário. O professor medieval, isso a gente vai falar daqui a pouquinho, a figura do professor medieval, ele é muito mais livre do que parece. A noção de educação envolve uma participação do aluno, que é a educação só termina quando o aluno incorpora aquilo que foi ensinado. Por vontade, claro. Depois de uma certa idade, não é mais por imposição externa, mas só por vontade interna. Um exemplo disso seria a gramática, ou a maneira de falar corretamente. Né? Quer dizer, você durante um tempo da vida, você incorporou uma maneira de falar, uma maneira de escrever, que é a maneira própria da gramática. Quando que aconteceu a educação básica, né? Ou seja, aquela educação para o ensino das letras, para aprender a ler? Quando o aluno incorporou
o hábito da leitura. Ele consegue ler e explicar o que ele leu. Então, esse elemento de educação medieval, esses dois elementos, doutrina e disciplina, comunicar uma verdade que ilumina e, ao mesmo tempo, fazer com que a pessoa dê uma adesão àquilo que aprendeu. Isso pode ser visto numa obra, a obra que eu falei para vocês, do Hugo de São Vítor, que é a obra Didascalicum de Studio Legendi, uma obra do século XII, em que ele apresenta alguns elementos importantes para que você consiga comunicar uma doutrina e uma disciplina equivalente. Seja um ensinamento que, de fato, tenha impacto na vida da pessoa. E tem 4 elementos importantes desse livro do Hugo de São Vítor, que eu estou citando, e que pode ser útil para o entendimento do método medieval, do método que o professor submeteria ao aluno numa escola monástica daquele período. A saber, a leitura, a meditação, a memória e, propriamente, a prática do ensino. Né? Então, de novo, a leitura, a meditação, a memória e a prática do ensino. Esses 4 elementos são importantes para entender um pouco do processo de educação medieval. O que eles entendem que é educar alguém e receber instrução. Se alguém ficou perdido, por favor, fala alguma coisa que eu possa voltar, por favor, hein? Não fiquem com vergonha, porque eu fico com medo de falar sozinho de vez em quando. É um certo receio interior. Então, se alguém ficou perdido em alguma coisa que eu falei, Padre por favor, Wagner, repete esses 4 pontos do processo de educação medieval. Primeiro, leitura. Leitura, meditação, memória e o ensino. O ensino faz parte do aprendizado. Se alguém ficar perdido, porque às vezes eu falo um pouco rápido, eu reconheço toda a minha iniquidade. E aí eu fico com medo de estar falando sozinho. Não me abandone. Não, fique tranquilo, tranquilo. E os alunos sabem, quem tiver com alguma dúvida é só ligar o microfone e aí intervém, tá bem? Mas Por eu favor, imagino que não tá tudo deixem bem. não deixem de interromper, não me abandonem. Bom, então vamos lá. Eu vou tratar de cada um agora com vocês. Tá? São 4 elementos. Eu vou falar de cada um deles, como que o Hugo de São Vítor entendia, porque o Hugo de São Vítor, nesse livro, ele basicamente resumiu o que eles faziam nas escolas. Então, é como se eu estivesse pegando uma espécie de plano pedagógico, entendeu? De um autor medieval. E aí a gente está dentro da escola medieval, o que eles realizavam com os alunos e como eles entendiam a prática. Né? O primeiro é a leitura. Existe um período da educação medieval em que o aluno não tem ainda deliberação. E, atualmente, a gente também entende esse período. Quer dizer, uma criança de 7 anos, 8 anos, 10 anos, ainda não tem pleno conhecimento do que ela gosta e do que ela não gosta. Ou também não tem ainda toda a ciência necessária para ela poder direcionar-se para um caminho ou para o outro. O outro tem, mas em geral não tem. Então, por exemplo, a alfabetização. Você não pergunta para a criança, olha, você quer alfabetizar ou não? Você dá a alfabetização. Depois que ela tem a alfabetização, ela pode escolher se ela prefere matemática, se ela prefere outra ciência. Então, tem alguns elementos educacionais que você não deixa a criança escolher. Né? Asseio. Você não vai esperar ela crescer e falar, você já pensou em tomar banho? Você não faz isso. A mesma coisa, o medieval pensava assim também. Tem uma dimensão da educação que você não pergunta para a criança simplesmente porque ela não tem condições de responder. E uma delas é a parte da gramática, a leitura. Quer dizer,
A alfabetização, aprender a ler, é a condição para você poder escolher. Então, nessa etapa da formação medieval, não tem pergunta. Essa etapa o professor manda e a criança obedece. Porém, vai chegando um período em que a pessoa já começa a ter condição de escolher. E é o período que ela já sabe ler, que ela tem condições de ler este livro ou aquele livro. E aí ela vai começar a seguir um caminho que segue o seu instinto natural, a sua vontade, mas não antes dela saber ler, saber escrever e ter o mínimo, né? Então, se eu não fico em silêncio esperando a criança, será que ela vai querer falar? Você não faz isso. É a mesma coisa, o medieval pensava assim também. Então, por isso, depois que a pessoa aprende a ler, que era o básico, você tem alguns métodos de leitura. Então, por exemplo, tem a leitura, um tipo de leitura que é a leitura feita pelo aluno. O que é a leitura do aluno? É aquela leitura que você faz com os olhos do professor. Sabe quando você pega um livro, né, você tem que fazer a prova para um concurso. Então você lê aquele livro querendo saber o seguinte, o que o professor quer que eu diga. Então você leu o material e a intenção daquele material é descobrir o que o professor quer que eu diga para eu dizer igual e ser aprovado. É só como a leitura do aluno. Ele está lendo aquele material não com os próprios olhos, mas com os olhos do professor, com a intenção de dizer o que o professor diria se estivesse lendo aquele livro. Isso é uma maneira de leitura. Para um principiante, isso ajuda, mas isso não é o auge da leitura mais elevado. Um segundo nível de leitura é uma leitura do professor, que é a leitura quando a gente faz para passar algo a alguém. Então, você pega um livro, você descobre, o livro tem 4 partes, então eu divido as partes, eu leio e repito o que eu li do livro, como se fosse um copista ou um arauto, né? Alguém que vai para comunicar a mensagem daquele livro. Essa leitura, ela é uma leitura como se fosse um gravador. Ele leu, decorou o que tem que ser falado e reproduziu depois. Isso ainda não é a leitura mais elevada, né? A leitura educacional mais elevada. Isso acontece quando a gente tem que preparar alguma coisa para falar, e a gente fala o que deve ser falado e acabou. Uma terceiro nível de leitura seria uma leitura do mestre. O que é essa leitura do mestre? É aquele que pega um texto, ele lê o texto, busca o significado mais profundo daquele texto e agrega naquilo que ele estudou alguma coisa no seu interior. Então é quando aquele texto consegue se misturar com o que você já sabe da vida e ele agora pertence a uma caixinha dentro do seu interior. É algo desse tipo. Então o que seria a leitura do mestre? É quando aquele texto agrega algo em você e quando você agrega algo ao texto. Então, eu estou lendo um livro, eu falo, essa palavra se vincula ao pensamento do outro autor. Então, ao mesmo tempo que aquele livro acrescentou algo em você, você acrescentou um significado àquela leitura. Você colocou algo seu naquilo ali. Então, essa seria uma leitura do mestre. Essa leitura aqui é que está vinculada à educação no estilo medieval, que é aquela em que o ensinamento não somente chega e passa, como se fosse um rio, mas é aquela em que você retém alguma coisa. Então, tem umas vezes, tem livros, a gente leu um monte de livro, mas não ficou quase nada deles. Então, para que serve a leitura? Não para muita coisa, para dizer que você leu. Agora, quando você lê um livro e aquele livro marca alguma coisa em você, então você aprendeu, você recebeu um ensinamento que te iluminou. E esse ensinamento que você recebeu que te iluminou, é isso aí que o medieval quer fazer com o aluno. Ele não está preocupado que o aluno consiga decorar somente ou executar uma função. Ele está interessado que o ensinamento consiga estar marcado na vida daquela pessoa. E que fique assim para sempre. Isso que é ensinar pelo medieval. Então, esse tipo de leitura, esse terceiro tipo de leitura, está vinculado a uma segunda prática, que é a prática da meditação. Como assim meditação? A meditação
ela é a busca de uma verdade, em texto, ou então em algum evento que acontece, em algum sinal. Você vai buscar a origem, a causa ou o fim das coisas. Como é que a gente pode pensar num exemplo? Às vezes você está lendo um livro, e no livro tem algumas palavras que você não sabe muito bem o significado, ou que você não entende muito bem a origem. Mas você consegue, na diagonal, você vai lendo. Olha, não sei o que significa esse autor aqui, não, mas na diagonal você vai lendo. E às vezes tem no mesmo texto umas palavras que te chamam a atenção. Você não entende muito bem, chuta o que é, tenta adivinhar e vai seguindo. Essa é uma leitura diagonal. A meditação acontece quando você encontra um trecho, ali você encontrou uma dúvida, um problema, você fala, mas é isso mesmo que ele está falando? E aí você começa a querer resolver aquele problema. Eu estou lendo um texto, encontrei uma sentença, e eu bateu a seguinte questão, mas isso é verdade? É assim mesmo? Quer dizer, o mundo é desse jeito mesmo? Aí quando você olha aquilo, você se questiona, mas de onde é que foi que ele tirou isso? Por que ele está falando isso daqui? Onde é que isso aqui vai chegar? Qual é a causa disso aqui? Quando você faz esse processo, você começou a buscar a verdade por trás do que foi dito. Isso daí é meditação. Você começa a buscar, através do texto, ou de um ensinamento, ou de uma palavra, a verdade acerca de um tema. E aí você está meditando. Essa leitura, essa busca pela verdade atrás de um tema, é isso daí que o medieval entende que forma a educação. Quer dizer, quando você saiu com um problema da sala de aula e passou o dia tentando resolver, passou a semana atrás da resposta, o professor fez o trabalho dele. Não porque a função dele seja criar dúvida, não por isso, mas porque ele conseguiu fazer com que você corresse atrás da verdade, a origem daquela formação. Então, uma coisa é você ter uma aula de Hegel. Cheguei na aula de... Agora, outra coisa é a pessoa, mas o que o Hegel de fato queria dizer? E isso é verdade? Quer dizer, o mundo é assim mesmo? Dessa maneira como ele falou? O que eu estou vendo está bem descrito pelo que ele falou? Essa pergunta mais fundamental é a pergunta de quem está meditando, de quem está buscando a verdade, que querendo saber, esclarecer as coisas, encontrar a verdade. Essa pergunta aí, da origem, causa e fim das coisas, é a pergunta da meditação. E a leitura meditada é essa. Eu estou lendo e eu quero entender cada detalhe. Eu quero encontrar a verdade de cada uma dessas coisas. Encontrar a verdade, existe um princípio, esse é São Tomás que fala, mas como é que a gente sabe que o negócio é verdade? Assim? Esse é o grande problema. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que o professor está diretamente vinculado com isso. Mas uma coisa que se diz, quando fala da verdade, São Tomás fala que é a redução de alguma coisa até a evidência. O que significa isso? Evidente é aquilo que você é capaz de ver e notar na mesma hora. Estou vendo aqui, está claro o dia. É dia, porque está claro. Meu olho está vendo, está claro, né? É dia, não é noite. Você consegue perceber pelos seus olhos, é evidente. Aquilo que você percebe imediatamente pelos seus sentidos é evidente. Mas tem outras evidências que não estão diretamente vinculadas aos sentidos, mas que você sabe por relação de causa e efeito. Então, eu estou vendo, está dia. Né? Tá, está dia. Bom, e está claro, o sol está lá em cima. Isso também é evidente, né? Você consegue perceber pelos sentidos. E você sabe que o sol esquenta também. O sol esquenta. Você consegue saber uma série de verdades por meio da evidência, relação de causa e efeito. Essas coisas que são evidentes ou que podem ser reduzidas à evidência, o que é reduzido à evidência? Você vai fazendo demonstração, até que chega uma proposição, você fala, olha, ou isso aqui é verdade ou eu estou maluco. Então, isso é reduzir a evidência. Isso daí é critério de verdade. Então, quando um autor falou alguma coisa, até você conseguir reduzir aquilo à evidência, até você conseguir reduzir aquilo a uma experiência humana que você teve na vida, ou uma experiência perceptível,
Quando você consegue chegar nesse nível, ele falou isso por causa dessa experiência humana. Você fez a meditação, você encontrou um elemento verdadeiro do que ele disse. E é isso que o medieval está falando. Ele fala, olha, você tem que buscar a verdade até você descobrir a origem, a causa, tudo que você puder saber sobre ela. Tá aí, a meditação. E depois que você faz a meditação, você vai fazer mais o quê? Aí vem o terceiro ponto, que é um ponto importantíssimo, que é crucial para o medieval, que é a memória. É o seguinte, que adianta você ler um livro, você entender o livro, se o livro não vai estar com você depois? Quer dizer, que adianta você conseguir fazer uma leitura, fazer a meditação, se não você não consegue reter aquele conhecimento? O conhecimento não, se ele não, enquanto ele não é retido, enquanto ele não está dentro de você, na sua memória, ele ainda não é seu. Essa é uma ideia. Então, a ideia é, se o conhecimento não está, se você não é capaz de reproduzir aquilo a qualquer momento, a qualquer hora, ou pelo menos ter a noção básica para reproduzir a qualquer momento, a qualquer hora, aquilo ainda não é seu. Porque, no fundo, é um conhecimento do livro. Você entendeu o conhecimento do livro, que está no livro, mas aquilo não está em você ainda. E enquanto o conhecimento não está em você, você não pode fazer muita coisa com ele. Na verdade, pode fazer quase nada com ele. Porque ele não está em você, ele está no livro. Então, por isso, o medieval valorizava muito a memória. Porque quando você está com umas coisas na memória, a qualquer momento você para, você faz um raciocínio. Se você tem um salmo, pensando o seguinte, se eu tenho um salmo na memória, eu posso fazer uma meditação da Sagrada Escritura a qualquer momento. Quem tem um salmo de cabeça, um salmo de cabeça, pode fazer Lexia Divina no ônibus, se ele quiser. Pode fazer Lexia Divina caminhando na praia. Porque ele está caminhando, o texto bíblico está aqui, ali ele medita. E vai repetindo o salmo, e ele meditou, encontrou Deus ali no salmo. Então, ter memória, decorar as coisas, é o meio que você pode fazer meditação a qualquer hora. Então, para o medieval, a memória é um elemento fundamental, essencial, porque é a capacidade humana de reter o conhecimento. Só que é difícil, porque a memória humana é pequena e a quantidade de conhecimento que nós temos é enorme. Então, e agora? O que a gente faz? Aí o Hugo de São Vítor deu uma ideia boa. Ele falou, a memória gosta de fórmulas pequenas. Então, o que você faz? Suponha que você tem que resumir um livro inteiro. O que você faz? Você pega o livro e resume em sentenças. São frases curtas que servem para resumir o conteúdo de um livro inteiro. As definições são coisas assim. Então, às vezes você tem uma frase curta que resume um capítulo, outra frase curta que resume outro capítulo. Então, você vai decorar as frases, as sentenças. Você decora as sentenças. A memorização, a sentença costuma ser mais fácil. Tem a sentença, você decora a sentença. E depois você decora a sentença, ela vai estar com você. E quando você precisa falar de novo de um tema, você, da sentença, recobra todo o ensinamento até gerar a sentença. Então, essa é a maneira de você reter na memória as coisas. Dividir as coisas, dividir. Então, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Quando eu comecei essa exposição, eu falei, vamos falar em 3 partes. Primeira parte, história medieval. Segunda parte, para que partir as coisas? Partir facilita a memorização. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Eu estou também. Não. Parece que tem um telefone tocando aí em algum lugar, gente. Tem mesmo. Só um instantinho. E não, parou. Deixa. Então, partir facilita a memória. E depois que você parte, você separa algumas sentenças, que são frases, que servem para memorização. Depois que você memoriza as frases, você consegue reproduzir o discurso todinho. O que aconteceu, o que falou, como foi. É simples de fazer. E o medieval, a memória era uma coisa excepcional, era uma coisa muito importante. E o último ponto é o ensino. O ensino era para ser feito de uma maneira que se assemelhava a uma contemplação. Como assim? Primeiro, o ensino, para o Hugo de São Vítor, é um método de aprendizado.
E quem já teve que ensinar, nota que quando você tem que preparar a aula para alguém, preparar alguma exposição, você aprende muita coisa com aquilo. Você tem que fazer uma síntese, tem que resumir, tem que falar de cabeça. Então você é obrigado a memorizar, você é obrigado a fazer as sentenças, então você aprende. Então ensinar é um método de aprendizado. Isso o Hugo de São Vitor entendia. Então, deixar que alguém que tem um certo talento para o ensino ensine, mesmo antes de acabar todo o processo, é uma maneira que ele tem para memorizar e reter o que ele já aprendeu. E desenvolver, inclusive. Porque para ensinar, você precisa meditar, você precisa ler e você precisa exercitar, você precisa refazer o processo do aprendizado. Então, ler, meditar e decorar. Os 3 elementos do processo do aprendizado medieval. Para você ensinar, você tem que ler alguma coisa, você vai ter que meditar para poder ter o que apresentar, e você vai ter que decorar, porque você tem que explicar aquilo de novo. Então, para ensinar, você executa os 3 processos. Você lê, medita e decora. Agora, além disso, ele fala de um método de ensino, porque o método de ensino é, quanto mais fácil for para o aluno reter o que você falou, melhor foi a exposição. Então, e um método útil para você fazer a exposição é um método narrativo. Quanto mais próximo da narração, melhor é a exposição. Claro que para alguns temas você consegue fazer narração. Na história é mais fácil, é fazer uma narração. Primeiro aconteceu isso, depois aconteceu aquilo, e explodiu uma bomba. E esse tipo de narração é um método importante para você conseguir facilitar a memorização, porque as pessoas decoram história com mais facilidade do que sistemas. Então, uma dica do Hugo de São Vitor é, olha, quando você for ensinar, use uma narração. Quanto mais próximo de uma narração tiver, melhor. E com aquelas coisas que você não consegue fazer uma narração, uma coisa boa é investir na coesão. A coesão é quase uma narração. Que é quando, eu sempre uso essa imagem, num texto, é quando o fim de um parágrafo é o início do seguinte. Então, eu estou escrevendo, eu cheguei numa conclusão. Quando a conclusão do parágrafo de cima é a premissa do parágrafo de baixo. Quando a gente faz essa combinação, é a conclusão do parágrafo de cima, é a premissa do parágrafo de baixo. Você está quase fazendo uma narração. E isso também facilita a memorização daquele que te ouve. Para o Hugo de São Vitor, enquanto você não aprendeu, enquanto o aluno não decorou e não internalizou o ensino, você não ensinou. O ensino só termina quando a pessoa internaliza as coisas. Bom, já são 12h06. Eu acho que vocês precisam de um pequeno intervalo. E na volta, eu vou falar com vocês sobre aí o tema propriamente dito, nesse sistema todo que eu acabei de apresentar, de educação, quem é o professor? E talvez algumas surpresas interessantes sobre quem é o professor do medievo possa ajudar a compreender algumas coisas. Eu sei que a Rafatina acabou de pedir o Ângelos também, já são 12h06, né? Mas olha, eu pensei em deixar 20 minutos de intervalo, mas eu vou deixar só 10, porque o nosso tempo está um pouco apertado. Eu acho Veja, Padre Wagner, talvez aí, eu não sei, os alunos, a gente pode parar então 10 minutinhos, tá bem? E aí nós retornamos, deixa eu só dar uma olhada aqui, retornamos, são 12h07 agora, tá bem? A gente retorna 12h15, um pouquinho menos de 10 minutos, tá bem? Podem ir ao banheiro, beber uma água, a gente faz então esse intervalo, eu paro a gravação aqui então e depois retomamos, tá bem? E aí quem tiver alguma dúvida, talvez pode aí organizar, e aí quando nós voltarmos a gente começa talvez respondendo algum questionamento, tá bom, Padre Wagner? Sim, claro, claro. Perfeito. Pode parar a gravação aí. Então retomamos a nossa aula, segunda parte, aula
sobre a história da educação cristã na Idade Média, conduzida pelo Padre Wagner. Com o senhor, Padre Wagner. Bom, a segunda parte que eu falo da educação medieval é sobre a figura deste, que é o próprio dito da convenção de hoje, mas que está vinculado ao que veio antes. Porque a pergunta é, mas afinal de contas, qual é a imagem do professor no medievo? O que é o professor no medievo? Nesse processo todo de leitura, meditação, memória, ensino, o que o professor está fazendo aí? Quer dizer, vai elevar a pessoa para Deus? E aqui eu acho que é a surpresa. Por que eu acho que é a surpresa? O medievo está altamente influenciado por Santo Agostinho. Altamente influenciado por Santo Agostinho. E por isso, nós temos um texto de Santo Agostinho chamado De Magistro, que São Tomás até comentou, tem um De Magistro de São Tomás e um De Magistro de Santo Agostinho. Mas em um ponto específico concordam claramente, que é a questão sobre o mestre interior. O Cristo como o mestre interior. No fundo tem um problema bíblico, né? Falou, não chameis a ninguém de mestre. Né? O mestre é só Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, tem um professor que vai na sala de aula e te dá aula. Então, daí surge o problema. Calma aí. Jesus falou que não era para ninguém ser chamado de mestre. Para ninguém que, inclusive, dizia, não é necessário que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito da verdade te ensinará. E aí você vai dizer, mas a gente está fazendo o quê, então? se o próprio Espírito da verdade vai ensinar, o que estamos fazendo aqui? Bom, isso é porque a noção de ensino de Santo Agostinho, como eu falei, e também para o medieval, por herança de Santo Agostinho, é uma noção de ensino mais profunda do que a nossa. A gente tem a impressão de que o ensino é a comunicação simples de uma verdade, uma palavra, mas a gente não considera que um elemento essencial da educação é exatamente a adesão àquilo. E é nessa adesão aí que entra o mestre interior. Então, o que o professor faz? O professor, ele é a voz exterior. Ele apresenta alguma coisa a ser consultada pela meditação. Então, você vai para a aula. Você chega na aula, o professor vai te falar hoje sobre um tema sobre o ser humano. Ele apresenta uma aula sobre o ser humano. A sua adesão àquilo só vai se dar se você fizer uma consulta, uma verificação interior. Se você terminou de ouvir aquela aula e aí você pensa assim, tá, mas isso daí é verdade? Isso daí realmente tem alguma coisa a ver comigo? Tem alguma coisa a ver com a experiência de vida que eu tive? Ou que qualquer pessoa teve? Esse processo de você consultar interiormente sobre a veracidade daquilo, esse processo interior, que acontece com a gente muitas vezes, essa é a consulta que você faz. Só que Santo Agostinho está dizendo o seguinte, é nessa consulta que acontece o aprendizado. Você só aprende quando você consulta interiormente a verdade daquelas palavras. Enquanto você apenas percebe, essas são palavras bonitas, são palavras boas. Enquanto para você são palavras que têm significado, enquanto é apenas uma boa exposição, ainda não houve aprendizado. O aprendizado acontece quando você consulta interiormente aquilo que foi dito e aquilo começa a fazer parte do todo do seu conhecimento. Então, é assim, alguém chega para você e diz uma informação. Aí você vai dizer, aquilo pode ser conforme tudo que você já conhece, e aí você agrega aquilo naquilo que você já conhece. Ou pode ser que seja uma contradição com aquilo que você já ouviu falar. Quando acontece essa contradição, e você fala, não interessa, não importa, ainda não houve aprendizado. O que aconteceu ali foi que teve uma informação contraditória e ficou como está.
Agora, você recebe a informação, tem alguma contradição entre tudo que você conhece na vida e aquilo. Você corre atrás para resolver e você percebe que aquela instrução é mais verdadeira do que o que você pensava antes, ali houve um aprendizado. Você recebeu alguma coisa que te ilumina e que te enriquece. Só que o que o Santo Agostinho está falando é uma coisa muito interessante. Ele está dizendo, essa consulta interna que a gente faz, a consulta interna que a gente faz em busca da verdade, é a consulta feita ao mestre interior. Então, ele está dizendo que aquele que está dentro e que você compara a verdade com ele, não é somente o ser, no sentido filosófico. Esse daí é o interior, aquele que faz com que você dê adesão a alguma verdade. Então ele fala, às vezes parece que a instrução é do mestre exterior, mas na realidade nós não aderimos formalmente, não colocamos nossa vida por conta da palavra que veio do mestre, mas porque nós percebemos que a palavra que veio do professor coaduna com a verdade mesma, que sou eu e que é o mundo. Esse passo de você agregar um pensamento à verdade mesma de quem é você, isso daí nenhum professor consegue fazer. E é por isso que a gente não consegue converter ninguém com as nossas palavras, propriamente dito. O professor católico, que tem que, sobretudo aquele que vai dar ensino religioso, ou aquele que tem que comunicar as verdades de fé, ele tem esse problema, porque existe a ideia de que se eu tiver uma técnica, um método de falar, um negócio, eu consigo fazer a pessoa aderir à fé. Só que não. Por quê? Porque a fé, ela não é um conhecimento a ser demonstrado. E mesmo os demonstrados, ela envolve a entrega da vida. Então, quando a pessoa vai realizar um ato de fé, ela não está somente escolhendo entre meios, ela está percebendo os fins. E isso é muito mais difícil do que simplesmente escolher entre meios. Por exemplo, você consegue, a pessoa quer ganhar dinheiro, então ela conhece o fim, ela tem o fim, e você pode ensinar para ela meios. Olha, aqui é melhor, ali é melhor. E aí o raciocínio pode ajudar. Mas quando você está falando da fé, você não está dizendo, a pessoa não está escolhendo entre este meio ou aquele meio. Ela está percebendo o fim, percebendo aquilo que vai mudar ela toda. E é exatamente por isso que essa afirmação, esse ensinamento, ele não é produto do conteúdo que você ensina. Ele é produto, ele é ação do mestre interior. E é nesse sentido que ninguém é mestre de ninguém, porque você não consegue produzir na pessoa a adesão e a alteração de vida própria da verdade ensinada. É uma espécie de peso da verdade, né? Você percebeu que o negócio é verdade e agora você vai seguir aquilo. Isso você não consegue produzir nas pessoas. E é nesse sentido que todo professor ele apenas participa do trabalho do mestre interior. Não sei se eu consigo me fazer entender com o que eu estou querendo dizer. Quando eu estou explicando aqui alguma coisa para vocês, estou aqui há quase 2 horas falando um monte de coisa. Tudo isso que foi falado, isso pode ser uma informação, pode ser um exercício da erudição. Então, à medida que você ouve o que eu acabei de falar e busca para saber, mas isso é verdade mesmo? Isso que falou está naquele livro mesmo? E aquilo que ele acabou de falar, aquilo, agora, mais do que isso realmente expressa a verdade do cristianismo, a verdade da minha vida cristã? Você começa a comparar essas coisas internamente atrás da verdade. Quando você faz isso, você está em contato com o mestre interior. E é nesse sentido que se diz que é fundamental a ação da graça, sobretudo nos temas de fé. É fundamental. E a apreensão do mestre interior.
O professor, nesse caso, ele participa do trabalho de Jesus, participa do trabalho da Verbo. E aqui você consegue entender o grande problema, o nível de liberdade que tem, a noção de liberdade para um aluno. Por quê? Na etapa de início de vida, que é a criança muito jovem, que ela ainda não tem noções de escolher, porque ela de fato nem sabe o que é para ser escolhido, o professor manda e o aluno obedece. Escreve essa aqui é a letra. Você aceita que é a letra, acabou. Depois você vai poder escolher, mas agora você tem que aceitar a letra. Se você não aceitar esses dados primeiro, você não vai poder escolher mais nada. Né? Se você quer escolher qual é a tabuada que você vai usar, você acaba não conhecendo tabuada nenhuma. Então, nessa etapa consciente da formação, sim, o aluno tem escolha. Mas no momento em que a escolha do aluno começa a ser um elemento fundamental. Por quê? Não é possível que você consiga gerar esse nível de educação, de identificação do ensinamento ao aluno, se ele não quer, eu quero dizer, se ele não quer entender aquelas coisas. E é por isso que no medievo eles tinham algumas coisas que, à medida que o aluno ia passando de nível, conforme ele não é um aluno muito dado aos estudos, então vai trabalhar com cavalaria. Ele não vai fazer o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível. Quer dizer, esse aluno aqui não passou nas aulas de gramática, ele vai trabalhar na cavalaria. Esse aluno aqui não passou nas aulas de retórica, não serve para ser filósofo, vai fazer outra coisa. Por que essa noção? Porque se entendia que alguns conhecimentos exigem um amor muito grande do aluno por aquilo. Então, você vai passar 3, 4 horas lendo uma série de livros, por quê? Porque ele quer saber aquilo. E é dessa motivação interior atrás da verdade que justifica a elevação do conhecimento pouco a pouco. Então, no medievo, a ideia era essa, quer dizer, você vai elevar, a pessoa vai recebendo mais conhecimento numa área, à medida que ela quer conhecimento que ela quer mais, ela precisa mais. Isso era um elemento importante, né? E é nesse sentido que o aluno medieval ele é muito livre sobre muitos aspectos. Quando ele termina a fase de aprender a ler, o aluno vai mudando de nível e chega uma hora que não. 15, 16 anos, acabou, agora vai fazer coisa. A gente vai ver isso na vida do Olavo Strabo. Tomara que determine bem a vida dele, que ali ele vai descrevendo as etapas. No ano tal a gente fez isso, no ano tal a gente fez isso, no ano tal. E ele vai mostrando as etapas do processo de educação dele. Ele é um daqueles que seguiu para ser filósofo, teólogo, os níveis mais elevados do pensamento. Só que essa noção de que existe, que o ensino aparece mesmo da inclinação do aluno em busca da verdade, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a imagem de professor medieval que a gente tem é a do professor opressor que está ali para obrigá-lo a repetir tudo que ele ensinar. Enquanto a imagem é outra. A imagem do professor medieval é alguém que colabora com o mestre interior. É muito mais próximo de alguém que está direcionando o aluno para o conhecimento do que alguém que está impondo conhecimento para o aluno. Você tem que saber estas coisas. Só há imposição naquele nível mais básico da criança. Mas depois que vai crescendo, as coisas vão mudando. E tem alguns pré-requisitos para os professores também. O professor medieval tinha alguns pré-requisitos. São 5 pré-requisitos importantes. O primeiro é ter uma mente hábil. O que é uma mente hábil? É a capacidade que você tem de agregar alguma coisa aos conhecimentos já recebidos. Então, às vezes você conseguir
colocar o exemplo correto diante de uma exposição. Isso é a pessoa que tem uma mente habilidosa. Você está explicando um tema metafísico complicado, muito difícil, e você consegue encontrar um exemplo que esclarece uma infinidade de temas que ninguém antes tinha feito aquilo. Então você pega um exemplo seu, do seu período, e aquilo ali esclarece as coisas. Isso é uma mente habilidosa. É alguém que consegue extrair um texto que já é conhecido, e ele agrega algo seu àquela verdade já exposta. Não preciso nem dizer que isso exige meditação, né? O que é meditação? Você vai querer encontrar a verdade e as suas perguntas diante de um tema vai agregando um pouco de si no que você vai falar. Então, o primeiro requisito de um professor medieval é uma mente habilidosa. Segundo requisito é uma vida honesta, pessoas de bons costumes. Isso é um critério muito, muito importante no medievo. Na história do Valafrid Strabo, tem um pedaço da história da vida dele em que ele termina os cursos de retórica e aí termina já um nível avançado. Seria, se eu pudesse fazer uma equivalência, o que a gente tem hoje seria uma espécie de acabar o ensino médio, assim. Verdade que a comparação não tem nada a ver com o que se ensinava lá, o que se ensina aqui agora. Mas seria um certo nível que nem todo mundo completava. E aí, quando ele termina, o professor dele, velhinho, fala: olha, isso aí é para a glória de Deus. Não se encante com os louros do mundo, isso acaba, isso é para a glória de Deus. E aí ele narra o velhinho saindo da cadeira dele, o último exame que ele fez e se destacando apenas para a oração. O que é isso? É um professor que não somente deu aula de retórica a vida inteira, mas que, no fim da vida, ao invés de querer aproveitar o que sobrou, ele vai se dedicar exclusivamente à oração. Um exemplo de vida. Nesse relato do Valafrid Strabo, você encontra vários exemplos de história de vida. O bispo que dedicou a catedral, o outro padre que ajudava sempre dava orientação. Essas pessoas que têm uma boa vida, uma vida cristã boa, têm uma grande influência no ensinamento. E para o medieval isso era fundamental. Você conhece, talvez tem uma história no medievo que era o Heloísa e Abelardo. Acho que é Abelardo e Heloísa, se não estou enganado. Eu acho que é Abelardo, se não estou enganado. Que conta a história de um professor medieval de teologia. Naquela época, os professores de teologia eram celibatários e ele teve um caso com uma aluna. E isso deu uma confusão, deu um rolo grande no medievo, porque tinha essa ideia. A vida honesta e moral do professor estava intrinsecamente vinculado àquilo que ele ensina. Intrinsecamente vinculado. Depois, o professor medieval precisa ter uma ciência humilde, né? Então, basicamente falar daquilo que realmente conhece. Estudou aquilo ali e ele fala daquele, de fato, está claro na cabeça dele. E ensinar por caridade e não por vaidade. Isso é um outro elemento importante. No medievo, eles têm aquela frase de São Paulo muito, muito forte, que é aquela frase: a ciência incha. Ciência orgulhosa incha. E o espírito da vida. Então, o ensino humilde é fundamental. Falar sobre o que conhece, de fato. E por fim, também, ensinar por razão de caridade. Santo Agostinho falava isso também, no De Catequizando os Rúdicos. Por que eu vou ficar falando da mesma aula sempre? Por caridade, porque as pessoas vão aprender e com o aprendizado elas vão ser melhores. Ensinar por razão de caridade. Isso é fundamental. Depois, eloquência simples, né? Eloquência simples é não usar uma palavra difícil e pode usar uma fácil. Não usar uma frase mais enrolada, retórica, cheia de firula, se você pode usar uma palavra simples ou uma exposição simples, né? Então, a ideia é, quanto mais claro for o ensinamento, quanto mais simples de ser aprendido for, melhor. Porque o objetivo
do ensino não é que o professor sirva as palavras, para que você fique brigando por palavras bonitas, elegantes, mas, sobretudo, para que as palavras sirvam ao professor. Usar a palavra para comunicar a verdade que está por trás dela, o ideal que está por trás dela. Então, esses são um critério importante. E o último é a perícia. Perícia do próprio arte de ensinar, que é ter clareza naquilo que tem que falar, brevidade, não ficar dando muita volta. O que eu quero falar é isso. Pá, como eu falei. A utilidade, né? Não a palavra inútil é um dos critérios. Para que essas coisas? Porque eu estou fazendo, eu vou indicar ao aluno este livro, porque este livro é essencial para a próxima etapa. Outras coisas poderiam ser úteis, mas essa aqui é mais importante. Então, utilidade. A suavidade com que acontece o ensino também. E, por fim, é a maturidade, né? que é o meio termo entre a pressa e a lentidão. Nem correr demais, nem ser lento demais com o ensinamento, para não encher a paciência dos alunos. Vários desses elementos que eu acabei de colocar de maneira teórica, eu consigo enxergar a vida do Valafrid Strabo. Ele vai contando umas coisas da vida dele que aparecem alguns professores assim que chegam para ele. Tem um momento do texto que ele fala o seguinte: nos obrigaram a estudar a métrica de Cícero. Perdão, nos obrigaram a estudar a métrica. Ele fala assim: ele tinha 11 anos, nos obrigaram a estudar a métrica. Por quê? Porque a métrica era uma parte importante da gramática que iria ajudá-lo para os próximos cursos. Então, cada etapa da formação que o Valafrid Strabo vai tendo, a história que eu vou contar para vocês daqui a pouco, cada etapa era calculada para o que vem depois. Então, se você não passar daqui, você não precisa continuar, você pode ir para casa. Isso aqui é essencial para você conseguir o próximo passo. Não se multiplicavam as disciplinas e o material. Quer dizer, o mínimo, o que eles devem saber, vai, ensina e pronto. Por exemplo, eu achei muito curioso na história dele, e agora a gente já vai tratar mesmo da vida do Valafrid Strabo, que é a terceira parte da exposição. É interessante que ele disse que ele aprendeu a escrever no inverno. Isso é 3 meses. O inverno, 3 meses, se ali na Alemanha talvez dure um pouquinho mais, mas ele está dizendo o seguinte: olha, eu aprendi a escrever com 10 anos e ele aprendeu em 4 meses. E não era escrever na língua natal, era escrever em latim. Então, o que aconteceu nesse processo? Né? O processo era um pouco mais focado no método. Tem que aprender a ler, então vou aprender a ler. Depois tem que aprender outra coisa, então aprende outra coisa. Então, assim, vamos resumir, porque as sínteses, elas são muito úteis para a memorização. Então, olha só. Antes de entrar na vida do Valafrid Strabo, eu fiz a explicação dos temas e agora eu vou fazer a síntese, que é o resumo. O objetivo da educação medieval: levar a pessoa à contemplação divina. Em que consiste a contemplação divina? Conseguir elevar a sua mente a Deus por meio do conhecimento e do estudo. Você vai estudar na intenção de encontrar Deus, ser uma pessoa melhor. Que coisas são necessárias para isso? É necessário que você receba informação, ou seja, conhecimento verdadeiro, claro, porque Deus é verdade, não tem como ser diferente. Você recebe conhecimento verdadeiro, capaz de te iluminar e te enriquecer. Conhecimento verdadeiro que te enriqueça e te ilumine. Não somente isso, que esse conhecimento fique entranhado na sua vida. Para você poder levar a Deus, é isso. Conhecer
e entranhar o conhecimento na sua vida. De que maneira, por que métodos, que modo eu faço isso? Quer dizer, quais são os processos, os métodos para que eu consiga obter conhecimento verdadeiro e que isso me enriqueça? Três coisas fundamentais. 3 mais 1. Você precisa ler buscando a verdade do texto. Você precisa meditar, comparar aquilo que você viu no texto com a realidade que você conhece. Buscar a origem das coisas. Buscar a causa daquelas coisas. Descobrir o fim daquelas coisas. Então, ler buscando entender a verdade do texto. Depois, verificar se a verdade daquele texto de fato condiz com a realidade, condiz com o que você já viu no mundo. Por fim, memorizar todas as conclusões que você teve, que você meditou. Reter. Ter aquilo dentro de você. E a última coisa que você pode fazer é ensinar aquilo para alguém de uma maneira didática, ou seja, por meio de uma narrativa. Quando você faz essas coisas, você está usando como método, está se educando, fazendo meditação, leitura, decorando, está recebendo informação que não somente está passando para você como se fosse um rio, mas que ela está retida dentro de você. Essa pessoa que tem essas informações retidas, ela pode ser um assistente do mestre interior. Ela vai pegar aquilo que ela reteu, vai dizer para outra pessoa. E essa pessoa que ouviu a frase de um professor que tem a verdade dentro de si, vai ele próprio inquirir, mas isso que ele falou realmente é verdade? Essa inquisição interior, a pergunta interior, é a pergunta feita ao mestre interior. É ali que aquela pessoa vai alterar a maneira de pensar, de viver, de dizer, de seguir a vida. E essa alteração que ela acontece, isso é que é o ensinamento. Isso é que é o ensino. Essa alteração inteira da vida. Isso é o ensino. E isso daí acontece por meio do mestre interior, que é Jesus Cristo. O professor que tem que expor essas coisas tem 2 trabalhos. Ele precisa apresentar ao aluno a verdade de maneira simples e que acrescente algo seu, daquilo que ele está falando, para que o aluno tenha a chance de encontrar e querer fazer a pergunta do mestre interior. E, por fim, é importante que ele tenha uma vida coerente com aquilo que ele ensina. Né? E é isso. Esse é o resumo da educação medieval. Agora vamos ver como que isso toca a vida do seu Valafrid Strabo. Eu vou fazer um pouco mais rápido, mas eu acho que legal mesmo seria que vocês pegassem o texto para ler e identificassem na vida dele esses elementos. Quando que estavam pedindo para ele fazer meditação? Quando que ele teve que ensinar? Quando que ele teve que fazer uma leitura diferente? Quando que o professor mandou? Quando que o professor sugeriu? Quando que ele teve liberdade para poder escolher se ele ia fazer uma coisa ou outra? Quando que a inclinação natural dele, ou seja, o talento natural, o levou para um caminho e ninguém o impediu de fazer outra coisa. Essa parte da história dele, você vai identificando esses pontos, meditação, leitura, o mestre, o professor que guia, mas não manda. Essas coisas estão todas na vida nesse texto do Valafrid Strabo. Por isso que eu acho esse texto espetacular. Porque ele acaba sendo um exemplo, né, de como que esse processo todo que eu falei de modo teórico manifestou na vida de uma pessoa. Então, eu vou resumir um pouquinho, mas o legal é que vocês, pegando o texto para ler, façam a meditação de comparar o método que eu acabei de apresentar, os princípios do professor católico, com a vida do Valafrid Strabo. Eu acho que isso vai ajudar a beça. Mas então eu vou contar. O Valafrido, né, nasceu em 1806 e em 1816, perdão, 1800, desculpa.
nasceu em 806. E em 816, quando completou 10 anos, foi para a escola monástica que estava junto ao mosteiro. Com 10 anos, ele aprendeu a escrever no inverno. Chegou lá, não sabia escrever, não sabia latim, só que a língua própria do mosteiro era latim. Então tinha umas regras. Assim. Primeiro ele aprendeu a escrever lá com seus 10 anos de idade, no inverno, em 3 meses, e começou a estudar gramática. Foi levado para o professor de gramática. E quando estava dentro do convento, os amigos dele de jogo, né, de brincadeira, a partir dali só se podia falar latim. Regra básica, só se fala latim aqui. Então ele tinha que decorar umas frases, né? Sei lá, me passa comida, me passa isso aqui. E essas frases, essas pequenas frases, tinham que ser decoradas, porque ou ele sabia aquilo de cabeça, ou ninguém ia respondê-lo. Era proibido falar outra coisa. Então, o que fizeram? Colocaram o professor ensinou para ele algumas frases para ele poder decorar, e ele tinha que decorar aquelas frases em latim. Decorava as frases e falava para poder se comunicar com as pessoas. Na aula dele de gramática, ele teve que decorar as 8 partes da oração. E nesse início ele conta lá que ele era um pouco bagunceiro. E que ele lá com seus 10 aninhos de idade fazia um monte de bagunça e perturbava todo mundo. Né? E aí ele conta que o monge que dava aula de gramática tinha 3 níveis de punição. Primeiro ele olhava feio. E aí, se ele se comportasse bem ou não, olhava feio. Depois, ele já fazia uma ameaça com a mão. Cuidado. E se ele não, como não adiantava, aí ele recebia uma punição que era, por exemplo, ter reduzido a quantidade de comida dentro da casa. Ele cita isso no texto, e esse é um método medieval, que era uma maneira de fazer com que o aluno entendesse, com 10 anos, de que aquilo não estava bom, não estava certo. E que aquela maneira de se comportar era inapropriada. O que é isso? Formação moral. É aquela dimensão que eu falei, que para a contemplação tem que ter certa vida moral, disciplina. Isso que esse professor do Valafristabo fez foi a formação moral. Você está fazendo bagunça, você tem que entender que a vida não é assim, então fez uma pequena punição, reduziu a quantidade de comida dele. Depois, na parte da tarde, ele contava que eles faziam exercícios à tarde daquilo que eles tiveram que memorizar pela manhã. Então, era assim, você aprendeu, decorou algumas frases em latim na parte da manhã. De tarde, aquilo que você aprendeu, você tem que praticar. Você vai praticar de uma série de formas diferentes, fazer tradução da parte da tarde. A intenção aqui é muito simples. Qual é? Você decora o negócio de manhã e de tarde você pratica aquilo. Esse é o método de memorização. No princípio da vida dele educacional, com 10 aninhos, eles investiram de que ele tinha que decorar as coisas. O negócio é, você tem que decorar essas palavras, esses elementos da gramática, você tem que aprender latim, você vai falar latim aqui o dia inteiro, e ainda por cima, de manhã você decora, de tarde você exercita o que você decorou. E de noite, ele conta que contavam para ele história sagrada. É uma história da Sagrada Escritura, só que não era só uma historinha para dormir. Por um lado é criança, né? Então contava a historinha para dormir. Só que não era só uma historinha para dormir. No dia seguinte, ele tinha que contar o que falaram para ele. Então, que tipo de... Nesse ano de 816, né, quando ele chegou no mosteiro, o que exercitaram com ele? Sobretudo a memória. A memória para a gramática, a memória para a história sagrada, para a Sagrada Escritura, a memória para ele aprender a falar um idioma que não era o dele, que era o latim. E em 817 foi a mesma coisa, nos 2 primeiros anos. Ele tinha 10, 11 anos. Ele memorizava outros elementos da gramática
e ainda por cima fazia isso com saltério. Então ele começou a decorar os salmos. Em 818, quando ele tinha 13 anos, 12 anos, né? Ele começou e chegou em 16. Quando ele tinha 12 anos, aí que ele fala, nos obrigaram a aprender a métrica. Só que esse aprender a métrica não era um professor dando uma aula, propriamente dito, como era no de gramática. Esse daí já era livros. Então, eles recebiam um livro de métrica, que no fundo era um livro de métrica de poesia, né? Como escrever poesia, contar as sílabas tônicas de poesia. Hoje em dia, infelizmente, não tem muitos livros assim. O último que eu vi sobre isso era um livro do Olavo Bilac, no Brasil. Foi o que eu encontrei, mas eu não sei se ainda tem esse livro de cálculo de métrica. Calcular métrica de poesia, como que funciona essas métricas de oratória. E ele recebeu um livro desses. E aí ele tinha que ler esse livro. Ele tinha que meditar sobre esse livro. E aí, como que acontecia o processo do ensino? Ele pegava o livro, lia o livro, e ele tinha que conversar sobre os temas do livro com os seus amigos na presença do mestre, do professor. Então, qual era o grande trabalho do professor? Observar a conversa que eles tinham sobre o livro e corrigi-los sobre as afirmações que faziam no livro de retórica. Era muito menos a exposição do professor sobre um tema de livro, e muito mais a verificação do quanto que cada aluno era capaz de ler aquele texto, aprender, meditar sobre ele, verificar como aquilo funciona dentro de si e explicar numa conversa. Eu acho que é uma coisa, o outro acha que é outra coisa. E o professor está ali no meio para poder corrigir os erros. Isso já aconteceu em 818, que era para poder aprender métrica, aprender oratória. Eles liam poemas e davam opinião aos professores. Nesse período, eles tinham que ler poemas e dizer aos professores o que eles achavam daqueles poemas de maneira fundamentada. Olha, essa métrica é tanto, essa métrica é tal coisa, isso é tal coisa, dos poemas que tinha que ler. E nesse ano também ele conta que ele tinha que decorar os hinos da liturgia, tinha que decorar uma série de coisas da Sagrada Escritura que faziam parte do cotidiano do mosteiro, da vida de oração que eles tinham por lá. Em 819, isso é, ele tinha seus 13 anos, ele recebeu a tarefa de instruir os iniciantes. E aqui a gente encontra um elemento interessante, quer dizer, com 13 anos ele estava ensinando aqueles que estavam chegando agora. Ou seja, no processo dele de aprendizado, teve um momento em que ele teve que ensinar. Porque passar para os novos, que estão chegando agora, as lições de gramática, que ele recebeu quando ele chegou de outro novo também, era uma maneira dele voltar a ver aquelas coisas que ele já tinha visto e exercitar a prática da instrução. Então, fazia parte do processo ensinar os mais novos. Quem tinha talento para isso. Quem não tinha talento ia praticar o latim de outra maneira. Ia praticar o latim fazendo cópia. Então, alguém vai narrar para você um texto e você vai fazer cópias do latim para aquela pessoa. Então, como aqueles monges copistas não têm talento para poder ensinar. Então, você vai fazer cópia, você vai criar frases latinas. Criação de frases latinas era um exercício. E isso fazia parte do processo de internalização do conteúdo gramatical mesmo. Gramatical, de oratório. Em 19 também, é como se acabou com ele o ciclo básico, né? Então ele fez uma prova de gramática, de etimologia, de métrica, de ortografia, e ele dizia que uma das coisas que exigiam deles era que eles soubessem de cabeça todas as formas de métricas, que quisessem dar exemplos de cada uma das formas de métrica e criar estruturas apropriadas para aquilo.
Esse método é muito interessante, porque isso trata da habilidade dele, de pegar um conteúdo teórico que ele encontrou num livro, viu algumas aplicações e ele consegue identificar o conteúdo teórico do livro com elementos práticos que ele está executando na retórica, aqui não é retórica ainda, da gramática, as formas de poesia, e ele tinha que saber reproduzir. Tinha que ter de cabeça cada uma delas, saber explicar, e ao mesmo tempo saber realizar cada uma delas. Isso toca diretamente aquilo que nós falamos da habilidade própria de um professor que está lá no medievo. Em 820, aqueles que foram aprovados nesses exames básicos foram estudar retórica e história. E quem não foi aprovado voltou para casa. Voltou para casa para poder seguir a carreira militar ou para seguir a carreira, se viver no campo. Né? Ou seja, pessoas que não tinham exatamente uma inclinação para o estudo, nesse momento, ou porque estavam indiferentes, ou porque de fato não tinham condições de seguir os estudos, porque não queriam mesmo, vão fazer outra coisa na sociedade. Vai ficar perdido, mas fazem outra coisa. E nesse período ele tem que fazer análise de formas retóricas, ele fala muito bem da aula de retórica que ele tinha, que ele gostava tanto. Foi nesse período que eu falei, daquilo que eu falei para vocês, que ele começa a desenvolver. Não, perdão, isso acontece em 22. Em 20, ele fala dessas formas retóricas, começam as aulas. Em 821, ele inicia o curso de dialética, e aí conta como acontecia o curso de dialética. Eles liam um livro, eles iam debater, fazer um debate. Então, tinha um tema de um livro, cada um lia um livro, entendia de um jeito, eles se reuniam numa sala e iam debater qual é a melhor maneira de entender aquela parte do livro, na presença de um professor. E aí está um dado importante. Essa discussão, né, que acontecia nesse processo do Valafrid Strabo, que aqui escola monástica, isso ainda é século IX, isso aqui está muito parecido com o que depois, lá nas universidades, vão acontecer as chamadas quaestio disputatio, que eram as disputas entre professores, entre grandes professores, sobre temas teóricos específicos em que cada um emite um parecer diferente do outro. Então, um fala assim, não, eu vejo desse texto desse modo, o outro, não, mas eu vejo assim, 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 assim. E você tinha umas questões disputadas sobre temas de teologia, de filosofia, de política, de todos os temas que podiam acontecer. Isso o Valafrid Strabo exercitava na dialética. Então, ele não somente tinha aula de dialética, ele tinha aula de dialética e ele tinha que praticar a dialética para que ele pudesse ter aquilo internalizado. Aquele ideal de internalizar o ensino está muito firme no medievo. Não bastava ele saber que existe uma dialética de Aristóteles. Ele tinha que praticar bastante aquela dialética para que ele conseguisse pensar daquela maneira. Em 822, ele fez uma prova, a prova geral, que é mais ou menos o fim do ensino médio. Né? E aí é quando ele recebe aquele conselho moral que eu falei para vocês. Ele terminou o nível de... Ele sabe retórica, ele sabe história. E aí o mestre fala, então isso é para Deus. Você não vai se perder. E aí no texto ele conta o quanto que esse conselho do mestre velhinho lá, do monge lá idoso, o quanto que esse conselho foi fundamental para a formação da vida dele depois. Por fim, em 823, eles começam a fazer algumas especializações. Então, alguns amigos vão para a farmácia, outros amigos vão se especializar numa área de medicina, né? E outros vão estudar, que são os que se direcionam para filosofia ou para teologia, vão estudar aquilo que era a física da época, que era muito diferente do que a gente faz hoje, e a geometria também. E vão começar a estudar os pensamentos mais avançados da época na área científica, depois da filosofia e, por fim, aqueles que de fato forem a teologia, que era o estudo da ciência sagrada. Bom, isso é um pouco da vida do Valafrid Strabo. E aí, é claro, eu só destaquei alguns pontos.
mas vale a pena ler e ver como que aquela parte teórica que eu acabei de falar para vocês, meditação, leitura e intronização, sobretudo essa, o princípio fundamental é intronização do ensino na vida da pessoa, interiorização do ensino. Sobretudo esse processo, como que na narrativa dele ele vai contando histórias que isso aconteceu naturalmente na vida dele, naturalmente do processo educacional em que ele estava. Então, eu não sei se o quanto que ficou pendente ainda, mas era basicamente isso que eu queria dizer. Contexto do medievo, posteriormente eu tentei explicar um pouco do princípio geral da educação medieval, né? E por fim, contando um pouco da história do Valafredo Strabo, a história dele na escola que ele passou, para entender o que acontecia numa escola monástica do século IX e como que aquela teoria de elevação da mente para Deus, aquela teoria da importância da leitura, do mestre interior, de que o que vem de dentro do aluno é muito importante para formar o caráter, como que isso aconteceu na vida de uma pessoa que viveu no medievo e que contou sua história e, graças a Deus, chegou até nós. Então eu paro por aqui. Né? Se alguém quiser falar alguma coisa, na realidade não sei nem se é possível, porque eu estourei o tempo todo. Mas... Eu agradeço imensamente, penso que foi para todos nós, inclusive para mim, causa de muito aprendizado essa aula, brilhante exposição do Padre Wagner, fazendo como que um passeio. A gente sabe que o tempo é muito curto, muito apertado, mas um brilhante passeio no desenvolver dessa história da educação cristã dentro do contexto da Idade Média, passando principalmente por essas duas realidades das escolas monásticas, enfim, muito, muito, muito obrigado. Deixa eu só concluir a gravação e a gente tem ainda